Olá, bem-vindo ao canal Servo do Reino, que bom que você clicou nesse vídeo, que bom que você está aqui. Eu sou Michel e hoje eu quero continuar uma série que a gente já está tratando, que são personagens do movimento pentecostal. Antes de mais nada, primeiro eu quero agradecer por todos os feedbacks, por todas as dicas que me foram dadas do primeiro vídeo. Algumas delas aqui foram umas caneladas e eu preciso consertá-las. A primeira delas é que eu falei clossalia, quando na verdade a pronúncia correta é clossolalia. Me perdoem, foi um erro, foi um equívoco, então tá aí essa canelada. E a segunda coisa que eu queria dizer, até mesmo foi uma coisa que eu não expus no primeiro vídeo. Eu não sou teólogo, não sou estudado na área de teologia, não sou um pesquisador da área pentecostal. Eu sou um entusiasta, um leitor. Eu gosto de entender o que aconteceu, não tenho formação alguma e as coisas que eu passo para você são coisas relacionadas ao que eu li e o que entendi. São pesquisas vagas, veio da minha cabeça de forma alguma, são de leituras que eu tive. Uma leitura que tenho usado como base, você vai ver aqui, e isso é uma coisa que eu vou acertar nesse vídeo, é colocar as referências de onde eu tirei as informações. O meu livro base que eu tenho usado é esse, O Século do Espírito Santo. Olha bem o tamanho, né, do livro. Então, eu não teria como passar para você um conteúdo tão grande e extenso, não ia ter como caber num vídeo. Então, tudo que eu estou falando são de formas resumidas e destacando os pontos que eu encontrei mais interessantes desse livro, desses personagens que estão dentro desse livro. Esse livro é feito pelo historiador. O nome dele é Vinson Synan. O Vinson é conhecido e ele é um teólogo, historiador bem conhecido, bem renomado, e ele não só coloca as suas próprias interpretações do que aconteceu, como ele coloca suas referências. Nesse vídeo eu vou colocar abaixo todas as referências das falas ou das informações que eu tiver que o próprio Vincent colocou no livro dele, ok? Então fica aí, o nosso próximo personagem vai começar daqui a pouco. Valeu! Voltando aqui, o nosso personagem de hoje é um personagem que é um personagem fora do comum. Eu acho que é um dos personagens que eu mais gosto da história do pentecostalismo. Mas antes de eu falar do personagem, eu preciso dizer sobre o plano de fundo, sobre o que está acontecendo, sobre em que momento em que no século XX, nos Estados Unidos, está acontecendo o movimento pentecostal, o início do movimento pentecostal. Ali nos Estados Unidos está acontecendo a segregação, um problema racial, um problema não, uma guerra racial. O mundo ali dividido entre brancos e negros, tanto em questão de direitos, tanto em questão simplesmente de empregos, de religião, de tudo. Não pense que essa questão racial, esse racismo está apenas na sociedade. Infelizmente, ele estava inserido também dentro da estrutura da igreja. Mesmo que de forma indireta, mesmo que não querendo, afinal de contas, alguns dos estados dentro da Confederação Norte-Americana não aceitavam a abolição, ou pelo menos não aceitavam que os negros tinham que ser tratados com os mesmos direitos que alguém branco. Então esse é o mundo onde está inserido o nosso personagem, um mundo segregado. Aqui é o início do século XX, aqui é o começo desse momento de abolição, é a primeira geração realmente livre que está ali. Então é importante a gente entender esse contexto. Nesse contexto não tem Martin Luther King, não tem caminhadas, não tem nada. É apenas um conflito ideológico e um problema grave que está acontecendo. E aquilo dali está acontecendo, essa história nossa, todo o movimento pentecostal, toda a ebulição do movimento pentecostal vai acontecer no meio disso. E o nosso personagem é um homem negro, baixinho, cego de um olho, e filho de escravos livres. Primeira geração de escravos livres. Os pais dele eram ex-escravos. O personagem que eu estou querendo falar não tem teologia, não era eloquente. Isso os seus próprios membros de congregação dizem. Ele era um homem sem eloquência alguma,
falava a língua do povo, era um homem que não tinha estudo algum. O personagem que eu quero falar é William Seymour. Lembre bem desse nome, William Seymour. Talvez a gente ouça falar muito pouco dele, exatamente pelas questões que eu acabei de falar. Não era teólogo, não. Não era também um homem estudado de forma alguma. William Seymour nasceu em 1870 e morreu em 1922. Ele nasceu na Louisiana. Na sua já tenra infância, ele já tem um compromisso com Cristo. Ele aceita Cristo. Ele aceita a Cristo e inicia já. E nisso ele aceita Cristo numa igreja metodista, ele começa a conhecer o Evangelho, começa a viver as experiências do Evangelho. Ele depois vai para uma igreja de teologia Holiness, ele vai para Indianápolis. Lá ele fica numa igreja chamada a Igreja de Deus. Lá, nessa igreja, ele vira ministro, ele é consagrado a um ministério, começa a pregar pelas congregações da Igreja de Deus. E aí ele ganha um nome, ele fica conhecido principalmente por ser um homem muito calmo, por ser um homem que era muito educado com as pessoas, muito solícito, uma pessoa boa. O Sr. Seymour era um bom homem e era um bom crente. E essa igreja tinha sua teologia Holiness, aquela teologia da busca pela santidade, da ação do Espírito Santo. E ele ali cresce em seu ministério, até que em 1905 o Seymour viaja. Ele vai para o Texas, em Houston. Lá ele vai procurar alguns parentes dele que ele não conhecia, que a família dele falou que morava por lá, e ele vai para lá. Em 1905, quando ele se muda para Houston, coincidentemente, não acredito em coincidências, está tendo uma turma de um homem que nós já falamos aqui, do Parham. Se você não assistiu o primeiro capítulo dessa série, então você tem que saber primeiro quem é o Parham. Vai ter um card aqui em cima que você clica e assiste primeiro, e depois você volta aqui. O Parham abre uma turma aí de um pouco mais de 20 alunos. Não era uma turma grande em Houston. Mas dentre os alunos, Seymour está. Só que acontece uma coisa ali que é terrível, que está dentro da estrutura que é da sociedade. O Seymour não podia assistir a aula com a turma. O Seymour, ele assistia a aula no corredor, por ser um homem negro. E assiste por pouco tempo, curto espaço de tempo, diga-se de passagem. Ele assiste em pouco tempo as aulas e em 1905 ele recebe um convite para ir para Los Angeles, para pregar numa igreja em Los Angeles. Lá ele não tinha sequer dinheiro para viajar, então ele fala com Parham. Parham financia a ida dele até essa igreja em Los Angeles para trazer essa palavra, e certamente a palavra não poderia fugir a não ser aquela que ele ouviu em seus estudos e que queimou em seu coração, que era o falar em línguas. Só que, veja bem, o Seymour não era batizado com o Espírito Santo, não havia falado em línguas ainda. Então ele viaja até Los Angeles por convite de uma igreja. Lá ele é convidado pela igreja Missão Santa Fé. Lá ele vai pregar. O que ele vai pregar? Atos capítulo 2, versículo 4. E ele começa a falar uma coisa que estava queimando o seu coração, que o batismo com o Espírito Santo só poderia ser evidenciado por falar em línguas e que as pessoas que ainda não tinham sido batizadas não tinham experimentado ainda todo aquilo que era o poder de Deus e o mover do Espírito Santo. E aquilo, óbvio, era uma igreja Holiness ainda, e eles tinham esse pensamento ainda sobre a questão deles já serem batizados com o Espírito Santo por causa da ação do Espírito Santo dentro deles, mas que eles não falavam em línguas. Então ele vem falando, não, existe uma experiência maior, existe algo maior. E o que acontece? Ele prega no domingo de manhã. Quando ele vai para o culto à noite, a igreja está fechada e trancada a cadeados. A pessoa que convidou ele não queria que ele pregasse mais, nem que ele fosse ao culto. Dentro da igreja houve pessoas que aceitaram aquilo, que o coração queimou com aquela palavra, enquanto outras não gostaram muito daquilo que ele falou. O que acontece agora? Aquelas pessoas que acreditaram no Seymour falaram, queremos continuar ouvindo você? Só que existe um problema. Ele é um homem negro, sem dinheiro, em um lugar onde ele não conhece muito bem as pessoas. Ele é convidado por um chamado Sr. Lee.
O senhor Lee convida ele para ficar na casa dele por um tempo, afinal de contas, não podia deixar aquele homem desamparado. E aí ele começa a pregar para aquelas pessoas, e elas começam a ouvir. E o grupo de pessoas começa a crescer. A casa do senhor Lee já não comportava tanto mais as pessoas ali. O que vem a acontecer é o seguinte: o senhor Seymour é convidado por um grupo de pessoas batistas para poder morar lá. Só que, olhe bem, esse grupo de pessoas da Igreja Batista não acreditavam nessa questão do batismo com o Espírito Santo, mas também se sensibilizaram como um homem bom, um homem que pregava a palavra, um homem que acreditava na palavra, o senhor até mesmo diria carismático, simpático, educado, um homem de Deus, ficar na rua. E eles chamam ele para morar lá. Esse lugar que ele vai morar se chama Rua Bonnie Brae. Antes mesmo de acontecer a Rua Azusa, teve uma rua Ronnie Brae na vida do Seymour. E é nessa rua que tudo vai começar. Lembre-se que tudo que está acontecendo, o Seymour ainda não é batizado. Nessa casa que ele fica, dessa família da Igreja Batista, ele começa a pregar e começa a se crescer o grupo de pessoas que vão ouvi-lo. Basicamente, as pessoas que iam ouvi-lo eram mulheres negras lavadeiras e seus esposos. E aquele grupo foi crescendo, mas era um grupo muito simples. E o que acontece? O Seymour começa a ficar um pouco frustrado de ficar pregando e não acontecer aquilo que ele estava pregando, de ocorrer o batismo com o Espírito Santo. Ele manda uma carta para Parham. Parham manda 2 mulheres para acompanhar o Seymour, para poderem ver ele pregando. Quem acompanha o Seymour é a April e a senhora Warren. A senhora Warren era uma senhora aposentada que ainda não era batizada com o Espírito Santo. Mas a April não. Ela era batizada e ela era a pessoa que, quando ia ter oportunidade, começava a pregar e falar das experiências que ela tinha com o Espírito Santo e sobre o falar em línguas. Aquele momento era um momento de ebulição do culto, que ele era um momento em que as pessoas realmente falavam: isso é real, o que esse homem estava pregando até agora, nós estamos vendo, isso acontece de verdade. Mas no dia 9 de abril de 1906, essa história vai mudar. O senhor Seymour saiu com o senhor Lee para orarem por cura. E no caminho, enquanto conversavam, o senhor Lee falou sobre um sonho que tinha tido na noite anterior, aquele dia. Ele falou que 12 apóstolos apareceram para ele e explicaram para ele como que ele seria batizado com o Espírito Santo. Então ele para o Seymour e fala: Seymour, ore por mim. Eu sei que eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Seymour ora. E ele é batizado com o Espírito Santo. Apesar disso, o Seymour não é. Olha só, que coisa mais maluca, não é? Eu, quando leio essa história, fico pensando. Uma pessoa que ora para alguém ser batizado com o Espírito Santo e ela mesma não é batizada com o Espírito Santo, e a pessoa é batizada com o Espírito Santo, mesmo aquele que ora não sendo. Essa, para mim, é uma das experiências que traduz muito o que é o operar do Espírito Santo e o seu tempo com as pessoas. O que acontece ali com o Sr. Lee é uma experiência única. Lee, o irlandês, que hospedou o Seymour a primeira vez que ele foi expulso daquela igreja, agora é batizado com o Espírito Santo. E aí, nesse mesmo dia, à noite, Seymour vai compartilhar essa experiência, porque foi a primeira vez que ele orou por alguém e alguém foi batizado com o Espírito Santo. Ele chama 7 pessoas e começa a contar esse testemunho, falando: nossa, eu orei pelo Sr. Lee e ele falou em línguas. E o coração dessas pessoas começaram a queimar também. E nesse dia, 9 de abril de 1906, o Sr. Seymour também é batizado com o Espírito Santo. Mas não só ele. As 7 pessoas que estavam com ele, ouvindo o testemunho, também foram cheias do Espírito Santo. Mas algo em comum acontece. Sabe o quê? A moça que estava na casa onde iria acontecer o culto, vê aquelas pessoas falando em línguas, algumas caídas, e ela fica: meu Deus, o que está acontecendo? E sai gritando pela casa e chama a atenção dos vizinhos. Os vizinhos se aglomeram na porta e, de repente, uma das pessoas, o nome dela é Jane Morrow, o que viria a ser a esposa do Seymour. Essa moça, batizada já com o Espírito Santo,
começa a tocar piano e começa a cantar em línguas, em uma língua que ela não sabia qual era. E aí, nesse momento, você pode pensar, e o que tem de mais nela tocar um piano? Ela nunca tinha tido uma única aula e tocou, segundo os relatos, maravilhosamente bem. O Espírito Santo, quando nos batiza, também nos capacita. Não sou eu só que estou dizendo. O livro de Atos também diz, e o próprio Cristo fala que nós faríamos coisas que ele mesmo não fez quando fôssemos cheios do Espírito Santo. E se a gente fosse olhar também no Antigo Testamento, também existem pessoas que foram cheias do Espírito Santo para fazerem coisas além da sua capacidade humana ou além do seu intelecto. Não estou aqui querendo dizer que você não precisa estudar, ok? Só estou dizendo que o Espírito Santo faz coisas incríveis, que o Espírito Santo nos enche de poder. O Espírito Santo, naquela época, fez algo sobrenatural. A rua Bonnie Brae mudou. Depois desse relato, os vizinhos começaram a contar para outros vizinhos que para outros vizinhos e aquele lugar ficou pequeno. Segundo os relatos, as pessoas começaram a encher aquele lugar. Pessoas eram batizadas. Pessoas eram cheias do poder de Deus na rua Bonnie Brae. E a casa onde eles estavam, segundo os relatos, caiu. A estrutura cedeu e, milagrosamente, ninguém se machucou. Mas ali encerrava um ciclo. E ali o Sr. Seymour tinha sua chama acesa para aquilo que viria a se tornar a maior história do movimento pentecostal. Então, a gente se encontra no próximo episódio, porque o próximo episódio a gente vai falar da rua mais famosa e essa rua merece uma história só dela. Ok? Te vejo no próximo. Curte aqui, segue a gente, manda para outra pessoa. Se você está gostando dessa série, compartilha. Ok? Muito obrigado e fique com Deus e até a próxima.